Braz e Bruno Spindel não viram em loco a vitória esmagadora do Flamengo sobre o Atlético Mineiro, porque estão na Europa em busca de pelo menos 2 reforços para a equipe rubro-negra. Como eu já falei para vocês, Marcos Paulo e Marcos Antônio são alvos do Flamengo para reforçar a equipe durante esse segundo semestre. Marcos Paulo, da Lazio, está por detalhes burocráticos de se tornar o novo jogador rubro-negro. Espera-se que a negociação entre Lazio e o Flamengo se encerre ainda nesta semana, ou seja, até sábado, para que o jogador possa ser apresentado à equipe rubro-negra na próxima semana e já inicie as questões de treinamento para poder ficar à disposição do técnico Tite, tão logo seja possível. Já Marcos Paulo ainda não tem uma negociação avançada com o Flamengo, que precisa negociar ainda com o Atlético de Madrid, equipe que detém os direitos federativos do atleta formado nas Laranjeiras e emprestado a São Paulo na última temporada. Pelo São Paulo, Marcos Paulo fez 29 jogos, 4 gols e deu 3 assistências. É um jogador que pode atuar tanto como meia de ligação, jogando pela direita e pela esquerda, como também como um falso 9. Marcos Braz e Bruno Spindel negociam a vinda do atleta. Mas a grande sensação é Lucas Paquetá. Como eu falei para vocês ontem, aqui mesmo no Central do Fla, o West Ham topa negociar o Lucas Paquetá com o Flamengo, mas apenas de forma definitiva. Andrés Pereira, que concedeu entrevista coletiva pela Seleção Brasileira ontem, disse que conversou com o Paquetá e que Paquetá disse a ele que está sim conversando com o Flamengo. Agora, a equipe rubro-negra volta os seus olhares para o estádio próprio. Como vocês sabem, o Flamengo conseguiu, através de ações do prefeito Eduardo Paes, a desapropriação do terreno do gasômetro. Grande sonho rubro-negro para poder construir o seu estádio. Entretanto, nos últimos dias, o subsecretário do governo do Rio de Janeiro, Vitor Travancas, prometeu entrar na justiça para revogar a decisão de desapropriação do terreno, apontando irregularidades no decreto do prefeito Eduardo Paes. Apesar do subsecretário nunca ter dito quais eram essas irregularidades, ele prometia levar à justiça a situação do terreno do gasômetro. Ele reuniu-se com a OAB e então a decisão foi tomada. Antes de falar qual situação foi essa, eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e recomende o nosso canal para os seus amigos e para suas amigas. Mas olha só, eu estava falando sobre o processo que o Vitor Travancas, subsecretário, polêmico subsecretário do governo do Rio de Janeiro, quer impetrar para tirar a desapropriação do terreno do gasômetro. Há muito tempo o Flamengo vem lutando para ter o terreno do gasômetro porque entende que é um ponto estratégico para a construção do seu estádio próprio. Uma das alegações de alguns jornalistas, meios de comunicação carioca, sobre a desapropriação do terreno e a construção do estádio do Flamengo naquele local, é que ele fica a menos de 3 quilômetros do Maracanã. Ter 2 equipamentos gigantescos tão próximos atrapalharia o Maracanã a receber jogos, tiraria do Maracanã toda a atenção e benefício que ele traz ao Rio de Janeiro. Só que é justamente por essa proximidade que o Flamengo quer o terreno do gasômetro. O Flamengo fez vários estudos para saber como não perder o atual torcedor que já está habituado a ir no Maracanã. E esses estudos provam que os caras moram próximo, naquela região ali, que tem situação para transporte, tem toda uma situação criada para locomoção dos torcedores pronta. Então não precisaria criar um público novo. O Flamengo não teria que buscar um público novo, nem precisaria trabalhar com os valores dos ingressos que hoje já são praticados e são aceitos por essa torcida, que é uma torcida fiel, que sempre vai nos jogos do Flamengo no Maracanã. Então o gasômetro é um ponto estratégico para o Flamengo poder construir o seu estádio e não perder esse torcedor que já está habituado a ir no Maracanã.
O Flamengo tem, em média, mais de 55 mil torcedores por jogo, o que, se a gente parar para pensar bem, é até uma média de razoável para pequeno. O Flamengo tem condições de superar essa média em muito se tiver um estádio ali para 75, 80 mil pessoas. E é justamente essa a ideia da atual gestão do Flamengo. É criar um estádio entre 75 e 80 mil lugares para que possa aumentar essa média de torcedores rubro-negros e não ter que conviver com os mandos e desmandos que acontecem hoje no Maracanã. São Januário vai ser reformado e o Vasco vai passar a mandar seus jogos no Maracanã, quando quiser. O Flamengo e o Fluminense são os atuais administradores do estádio e serão pelos próximos 20 anos, mas não mandam exatamente em quem e quando poderão jogar no Maracanã. O Vasco, no ano passado, por exemplo, jogou várias vezes a menos de 24 horas no Maracanã de jogos do Flamengo e do Fluminense, o que prejudica e muito a qualidade do gramado. Tendo seu estádio próprio, o Flamengo pode jogar os seus principais jogos no estádio próprio e, quando precisar fazer uma manutenção do seu gramado, aí ele joga no Maracanã. Ou quando tiver alguns jogos contra clubes cariocas, joga no Maracanã. Ou seja, o Flamengo vai fazer menos jogos no Maracanã do que o trivial, claro. Tem o seu estádio, é óbvio, mas ainda assim fará jogos no Maracanã e não terá um infortúnio de perder o Maracanã para feijoadas, para bailes, para shows. Inclusive, no ano passado, durante o período que seria de manutenção do gramado, o governo do Rio de Janeiro fechou datas para shows internacionais e brasileiros ali, atrapalhando a manutenção do gramado, que começou esse ano de forma péssima, obrigando o Flamengo, inclusive, a fazer jogos do Campeonato Carioca fora do estado do Rio de Janeiro, o que é uma boa para os torcedores rubro-negros, mas não é o ideal para uma preparação adequada para o elenco rubro-negro. Então, ter o seu estádio próprio, primeiramente, vai beneficiar o Flamengo em todas essas questões que eu falei para vocês. Além do que, os 25 jogos que são obrigatórios a se cumprir por ano no Maracanã continuarão sendo cumpridos pelo Fluminense. Além, é claro, dos jogos do Vasco, que eu já falei para vocês, que enquanto estiver reformando São Januário, estará atuando no Maracanã. Bom, contextualizando tudo isso para vocês, o Vitor Travancas queria entrar com um processo para impedir a desapropriação do gasômetro. Mas, em reunião com a OAB, ele foi aconselhado a desistir dessa ação. E foi isso que aconteceu. Ele desistiu da ação dizendo o seguinte, pessoal, que viu como o Flamengo iria beneficiar a região. Abre aspas. Me chamaram para conversar sobre o processo que eu estava estudando sobre esse decreto do prefeito Eduardo Paes. Eles me apresentaram o projeto do estádio que a OAB está apoiando, uma vez que, segundo eles, traria grandes benefícios para aquela região, há muito tempo abandonada. E seguiu. Além do mais, existe o compromisso do Flamengo de realizar projetos sociais com crianças e adolescentes vulneráveis naquela região e em outras partes da cidade, tendo como base o estádio. Ele ainda disse, diante desse aconselhamento, eu me comprometi, junto à OAB, de não realizar processos contra esse estádio, justamente para não vir a atrapalhar esses projetos sociais ou retardar o início desse grande projeto que o Flamengo está realizando. Arregou. A OAB chamou ele na chincha e ele arregou. Eu ainda acho que o que esse subsecretário queria era os 15 minutos de fama, porque ele simplesmente não apontou as irregularidades do processo de desapropriação. Se houvessem tantas irregularidades assim, ele já logo jogaria na cara de todo mundo antes de começar a se pronunciar. Mas se a ideia era ter seus 15 minutos de fama, ele teve. O fato, pessoal, é que o estádio do Flamengo, por hora, está liberado. O leilão vai acontecer. Aliás, está se aguardando o edital do processo de leilão do terreno do gasômetro para o final da semana que vem. E com isso, a gente vai conhecer quem serão os adversários do Flamengo nesse leilão, se é que eles existirão. Caso não exista, a gente já vai poder comemorar na semana que vem a questão
da aquisição do terreno do gasômetro. Aí vai um longo período para que o projeto seja realizado, as licenças sejam tomadas, o levantamento financeiro aconteça para que o Flamengo possa, então, iniciar as obras. Mas a grande notícia desse momento não são as contratações ou possíveis contratações dos Marcos, Paulo e Antônio, nem de Lucas Paquetá. Para mim, a grande notícia é a desobstrução de qualquer situação que possa impedir ao Flamengo de concorrer ao leilão do terreno do gasômetro. Agora vamos falar sobre Gabriel Barbosa. Gente, o Gabriel Barbosa fechou com o Palmeiras, isso não é pegadinha, isso não é sensacionalismo, não, é a verdade, tá? Gabriel Barbosa fechou com o Palmeiras, mas como que ele fechou? Ele já sabe salário, vão ser 2,3 milhões de reais mensais, mais bônus, já fechou a luva com o Palmeiras para poder ir para lá, os valores de luvas também estão fechados com o Palmeiras, vai ganhar muito dinheiro por 5 anos de contrato, mas não vai ser agora. Isso tudo está para janeiro de 2025. A única coisa que pode fazer isso tudo dar errado é se alguém dentro do Flamengo resolver renovar com o Gabriel Barbosa. A gente sabe que houve um zum entre os opositores de Rodolfo Landim para renovar o contrato com o Gabriel. Para isso acontecer, os caras teriam que derrotar o Rodrigo Dunche de Abranches nas eleições e aí sim pegar e fechar com o Gabriel Barbosa. A vontade do Gabriel é de ficar no Flamengo por no mínimo 2 anos de contrato e com aquele 50% de aumento. Hoje, o Flamengo nem os 50% de aumento vai dar mais pro Gabriel. E dificilmente vai conversar com o Gabriel até o final do ano. Agora, o Gabriel, como não é bobo nem nada, vai dar uma segurada para não assinar o pré-contrato com o Palmeiras, porque se ele assinar o pré-contrato, acabou, não existe mais Flamengo na vida dele. Então ele vai tentar arrastar esse lance com o Palmeiras até o final do ano sem assinar nada. E quando ele tiver certeza absoluta, que já deveria ter hoje, mas não tem, que o Flamengo não vai assinar com ele mais, não vai renovar com ele mais, aí ele assina com o Palmeiras. O Gabriel ainda tem a expectativa de ser mais utilizado pelo Tite e poder provar para Rodolfo Landim e a sua trupe que pode renovar o contrato. O Gabriel hoje pede só mais 1 ano. O Landim ofereceu 1 ano com 50%. Ele quer 50% de aumento e 2 anos. Até agora o Landim não respondeu a ele sobre essa situação e dificilmente vai responder. Então, Gabriel Barbosa, hoje, a situação dele é de ida para o Palmeiras. Essas foram as informações que eu tinha para passar para vocês agora. Eu espero que vocês tenham se divertido. E se divertiu, e se gostou, e se informou, curta, comenta, compartilha e recomenda o nosso canal para seus amigos e para suas amigas. Quanto mais o nosso canal crescer, mais tempo de YouTube nós teremos, mais informações verdadeiras do Mengão Queridão nós traremos para vocês. Tenham todos uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra!